Olá, mais um episódio do E Agora Jung começa agora, eu e Mauro, né? Acho que vocês, a maioria da turma que acompanha a gente há algum tempo conhece tanto a mim quanto ao Mauro, né? O Mauro é um analista do IGEP, vai em breve tornar-se também um analista de data, né, Mauro? Tá em curso o processo. De dados. Eu sou é isso aí. Eu sou um analista em formação pelo IGEP, né? E o tema de hoje é um tema que tem ganhado muita visibilidade no noticiário, de um modo geral, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar. A gente costuma se referir a uma crise do masculino, mas nós vamos questionar um pouco esse aspecto. Então, a ideia realmente é tratar dessa crise do homem, né? A crise do homem nesse mundo que está passando por uma série de transições, uma redefinição, talvez, de papéis. Eu não sei se dá para trazer nesses termos, né? Acreditamos que esse seja um tema atual, sobretudo pelo que tem acontecido recentemente, com episódios bastante tristes, inclusive, né? Mas a ideia aqui não é abordar só por um aspecto negativo, é fazer uma ampliação longa, ampla, né? Mesmo. Acho que quem acompanha o podcast sabe que nessa reflexão a gente não quer concluir absolutamente nada, mas pelo contrário, porque todo problema, em última análise, dentro da psicologia analítica, diz respeito ao indivíduo. Por mais que seja de caráter coletivo, a solução se dão por meio do próprio indivíduo. Então, cada um vai levar isso para si e vai elaborar da melhor maneira possível. Mas é evidente que as reflexões sobre como as coisas se manifestam coletivamente são fundamentais até nesse processo de autoconhecimento que todo mundo busca, né? Eu acredito, ou pelo menos deveria buscar. Então é isso, vamos falar um pouquinho aí sobre essa crise do homem no mundo contemporâneo, e eu queria que o Mauro iniciasse as suas reflexões. Obrigado, Wagner. É muito bom estar aqui de novo, falando de um tema que eu acho muito interessante, né? Eu acho que até eu vou puxar do que a gente estava falando. A gente nomeou inicialmente esse episódio como crise do masculino, e nós dois chegamos à conclusão de que nós estávamos pensando sobre: será que a crise é do masculino ou a crise é do homem, do macho, né? Desse ser aí que performa a masculinidade? Porque a gente, né, o masculino, ele é essa energia, esse arquétipo, esse lugar que ele não tem crise, né? A crise se dá na manifestação individual aí, coletiva até, mas isso quando isso se manifesta numa pessoa, num indivíduo e de alguma forma em vários indivíduos ao mesmo tempo, criando talvez essa crise que a gente está falando, né? E criando vamos pensar, essa coisa coletiva aí, né? Eu estava pensando em machosfera, mas eu não conheço muito a machosfera, mas são termos que estão aparecendo e a gente tem visto, né? Eu acho que nosso papel não é criticar, às vezes vem essa visão muito da crítica sobre essas atitudes, essas posturas, não que algumas não mereçam ou que sejam justificadas, mas talvez é olhar com um olhar ampliado para isso, né? De o que que isso está querendo falar para a gente, né? O que emergiu ali desse inconsciente, dessas sombras, e que talvez estava guardado há muito tempo e por isso está tão nocivo, né? Tão violento assim. E eu acho que é legal, Wagner, se você tiver também interesse, tentar compartilhar alguns casos que a gente vê na clínica, né? De homens que a gente atende, porque primeiro que eu não sei se com você sua clínica é assim, né? Mas primeiro que os homens são minoria, geralmente, né? Os homens héteros são outra minoria maior ainda, né? Então, e os que vêm, o que que eles trazem para a gente? Eu acho que é legal ver essa perspectiva, porque eu vejo na minha clínica essa crise se manifestar na vida desses indivíduos, né? Talvez a grande pergunta que pode nortear essa conversa é: o que é ser homem em 2025? Ou o que é ser homem no século XXI, né? Porque essa construção, já trazendo um contexto, depois eu queria a sua contribuição, Wagner, porque a constituição do que é ser homem e do que é ser mulher, que se acreditava que eram as únicas maneiras de se existir, isso é do século XVII, XVIII ali, né? E a partir de então vão se estabelecendo padrões de comportamento, de vestimenta, até de pensamento, o pessoal queria, né, trazer para a vida das pessoas, né? Então tem essa coisa do homem,
E até um pouco da própria visão do Jung, né? Assim, ele ficando mais velho, ele entende que tudo é energia, mas não, ele associa muito ao homem, vamos pensar assim, essa visão da racionalidade, da frieza, até da dureza, né? E que o papel do homem, ao integrar sua ânima, é se integrar com o seu feminino, que seria o oposto, né? Hoje a gente já tem uma visão diferente, né? Eu acho que estamos mais permissivos, mais liberais nesse sentido de permitir que os homens existam de maneiras que não sejam estritamente essas, né? Não seja a única maneira. Eu acho que a nossa grande luta, assim, a nossa grande bandeira da psicologia junguiana, não existe uma única maneira e nenhuma maneira é por si só correta de existir, de viver. E eu vejo que por conta talvez dessa como se levantou um pouco isso, muitos homens não sabem mais como viver, né? Porque aprenderam a viver de uma maneira muito engessada, muito enrijecida, e que eles, por um lado, a sociedade é mais permissiva, né, no sentido de que a gente ouve, o homem trai, por exemplo, porque é a natureza dele, né? E, por outro lado, ele não pode chorar, né, porque chorar não é da natureza do homem. Eu acho tão engraçado isso, mas no fundo, isso tudo é uma construção cultural. E, no fim, acho que a crise do masculino, ou a crise do macho, é uma crise cultural, né? Estamos redefinindo o que é ser homem na sociedade. O que você acha disso, Wagner? Mauro, eu acho interessante uma coisa que você falou. É impossível a gente discutir sobre o homem, ou mesmo sobre a mulher, sem falar da mulher. Quando a gente discute da mulher, a gente não tem como não falar do homem. E mais do que isso, é impossível a gente discutir o homem sem falar do feminino e do masculino. Por quê? Como você bem sabe, a gente é constituído pelos dois princípios, pelas duas energias, né? Yin e Yang. O que o Jung dizia era que há normalmente uma identificação quase que espontânea e natural, uma tendência, isso não é uma certeza, mas uma tendência do sujeito, né, o macho, se identificar, né, com o masculino. Então, ali estaria no âmbito da consciência. Quando a gente se identifica dentro da psicologia analítica, significa que sobre aquilo eu lanço luz e eu tenho maior afinidade. Eu me sinto bem me identificando com aqueles princípios, né? E aí a outra contraparte estaria na sombra, né? No caso, o princípio feminino, né? O yin, pegando aí, emprestando os termos chineses. Então, o primeiro ponto é esse, essa identificação, quando você fala o yin, fala o homem, geralmente tem tais características. É porque ele está pegando de uma forma muito estereotipada e extrema, claro que ilustrativa, porque não é assim que a coisa se dá nunca, o princípio do masculino, que tem aquela lógica, frieza e tudo mais. Mas é evidente que não é só assim. E por muito tempo, de alguma maneira, pegando agora o que você falou sobre a crise cultural e a transformação pela qual a gente está passando, né? Bom, antes de chegar nesse ponto. Então, nós somos constituídos desses dois princípios energéticos. Então, ser homem é ser masculino e feminino. Se a gente, ou se o camarada vai, o indivíduo, aí a gente entra na questão do indivíduo, como eu falei a princípio, cada um vai se desenvolver de uma maneira, cada um vai florescer de uma forma, já talvez reproduzindo a própria essência, aquilo que vem inato ou até anterior à própria nascença, sabe-se lá. Às vezes o camarada pode até se identificar mais com o feminino, né? Não é incomum que você tenha homens que tenham. Eu vejo dessa forma. A Jung eu também acho que não via. Aí é onde você coloca o ponto de que será que é assim tão engessado? Eu não sei se Jung não via, porque ele sempre deixava em aberto. Ele fala: ó, para os conhecimentos que nós temos agora à disposição, é isso. E muita coisa, muita água rolou, e a gente vai fazendo algumas adaptações. Mas voltando para o ponto cultural que você citou, que é muito importante. Eu acho que por muito tempo a sociedade teve, de fato, um padrão, que inclusive era extremamente opressor a quem fugisse desse modelo, né? E colocava mesmo o homem nessa função que se identifica com o masculino em absoluto. Então, eu preciso ser viril até o último instante, forte, não posso chorar e tudo mais, né? E a mulher cumpria o outro papel, de uma sensibilidade, de um acolhimento, né? O homem com um princípio mais de agressividade mesmo, que tem até a ver com o princípio biológico, né? Quando a gente pensa na tomada, na pilha, macho e fêmea, né? O homem, a genitália masculina está voltada para fora,
a feminina está voltada para dentro, então é como se fosse algo mais acolhedor, né? São princípios distintos mesmo, né? Então, a gente tinha papéis que por muito tempo, aparentemente, né, pelo menos na consciência ou na luz, estavam muito bem definidos, né? Então, por exemplo, a gente não via tantos casos, talvez, de violência domiciliar ou doméstica. Talvez a coisa estivesse na sombra, talvez a coisa estivesse acontecendo já. E agora a gente está vivendo, de fato, uma ebulição cultural que muda esses conceitos. É como se o homem agora passasse a absorver mais, ou precisasse passar a absorver mais, aspectos dessa energia feminina, né? Só que, ao mesmo tempo, essa mudança, ela não se dá sem que haja algumas coisas que nem, enquanto os homens cumpriam aquele papel, que era esse é o meu lado, tal, 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 as mulheres estavam aqui. Como é que está se dando essa ebulição? As mulheres estão evocando o masculino nelas. E aí está havendo um choque mesmo. É como se eles sentissem que estão tirando o meu lugar, né? Quando na verdade o que precisa haver é um acomodamento. Ó, né, eu sendo daqui, estão tirando o meu lugar, porque a gente viveu numa cultura até recentemente em que isso é um outro ponto importante, Mauro. Aí depois eu vou querer sua opinião sobre isso. Que eu acho que a crise do homem ela está baseada numa, e é claro que são faces da mesma moeda, o yin e o yang eles são juntos, não tem como separar, né? Então quando um está com problema, o outro também está. Mas eu acho que toda essa crise que agora floresce, ela já vem há muito tempo sendo germinada por conta de uma desvalorização do feminino. Inclusive, pauta para outro podcast, eu acho que as próprias mulheres muitas vezes desvalorizam o próprio feminino. Eu vejo isso na clínica. Então, existe ainda existe, por mais que esteja havendo uma mudança cultural, uma desvalorização do feminino. O que existe hoje realmente é uma disputa toda num polo de energia, que é o polo masculino. E aí, o homem que talvez não tenha sensibilidade para perceber que ele é as duas coisas, ele precisa se acomodar até para se acomodar nessas relações, não tem como a gente fugir das relações, né? E a gente, para se acomodar nas relações, ele precisa cada vez mais se abrir para esse feminino, valorizar esse feminino. Porque se ele não valorizar esse feminino, ele vai viver uma crise mesmo. Porque a mulher está também agora se apropriando um pouco mais e tomando mais consciência, talvez, desse seu aspecto masculino. E ela precisou fazer isso por quê? Porque o feminino não era valorizado. E ela estava inteiramente, como o homem estava identificado com o masculino, a mulher estava identificada com o feminino. Então, como é que eu me valorizo? Olha, eu vou ali, né, no outro ponto. Agora, como é que a gente valoriza esse feminino? Que vai ser saudável para todos, inclusive, né? Inclusive para as mulheres, né? Porque as mulheres hoje procuram performar de uma maneira, muitas vezes, sem considerar a própria dinâmica biológica, né? Por quê? Porque e o homem precisa aprender a desenvolver esse outro lado. Mas me diz o que você acha dessa ideia. Talvez essa crise do homem seja resultado de uma profunda desvalorização do feminino, né? E isso tem a ver também com o aspecto cultural, né? Social. O que você acha? Não, concordo. Eu acredito que, assim, eu estava pensando enquanto você falava, né? Por muito tempo, ter um filho, o grande, vamos dizer assim, o grande desejo das famílias era ter filhos homens, né? Filhas mulheres. Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? A mulher já nascia num lugar de inferioridade, vamos pensar assim, mas não biológica, uma inferioridade cultural, né? Tanto que as mulheres foram ter direito a voto com né, muito recentemente, e esse feminino sempre foi colocado nesse lugar de sombra, né, dentro de casa, fazendo as tarefas importantes, mas num lugar sempre de recolhimento, de ocultação, enquanto os homens performavam, né? E a partir do momento que as mulheres começam a sair da sombra, os homens falam, e agora, né? Onde eu fico? Vou ter que disputar espaço com esse feminino, vamos falar assim. E aí gera uma crise, porque a reação tem sido violenta, né? E porque muitas vezes aí que eu entendo o que você quer falar com a crise do feminino e do masculino, né? Talvez os dois tenham que achar uma maneira de conviver sem competir inicialmente, ou competir de uma maneira interessante, né? Construtiva, e não essa disputa por espaço, porque por muito tempo o ser homem era, como eu estava falando anteriormente, já era um nascimento de privilégio.
né? Independente do seu lugar, se nascer homem, você tinha alguns privilégios que as mulheres não tinham, né? E passam a ter esse, não chega a ser um privilégio, mas essa equanimidade muito, muito recentemente. E os homens parece que estão perdidos, não sabendo o que fazer com isso, né? Porque a postura das mulheres no mundo, na sociedade, tem mudado e eu percebo que é mais visível. E muitos homens ainda estão na postura antiga, né? Tanto que tem pesquisas que falam que meninos e meninas estão se distanciando muito na visão política, né? As meninas indo por um lado mais liberal, mais progressista, querendo mais direito, e os homens, os meninos, os rapazes, né, jovens, indo por um conservadorismo mais violento, porque para eles é um lugar de segurança. E eu vejo isso, não sei se você também vê isso, Wagner, na sua clínica, eu vejo alguns homens que eu acho muito legal isso, inclusive, alguns homens nessa crise, porque eles não sabem, né? Porque ele fala assim, se eu sou muito sensível, tem menina, tem mulheres que, né, eu trago, principalmente se manifesta isso na relação amorosa do, e na heterossexual, né? Mas é quase como assim, eu não sei o que fazer mais para me relacionar com uma mulher. E não é de um lugar de raiva, porque tem homens que vão para o lugar da raiva, né, da misoginia. Esses que talvez por serem mais sensíveis, até por estar fazendo terapia, eles ficam num lugar do tipo, eu não sei até que onde eu estou sendo violento, onde eu estou sendo assertivo, ou onde eu estou sendo passivo, onde eu estou sendo, né, feminino demais até, e isso gera um sentimento, eu fico, né, pensando que esses indivíduos fazem parte de outros lugares coletivos, e quando essa angústia coletiva se encontra, pode virar um caldeirão de ódio, né? Eu fico vendo que eles às vezes não sabem o que eu faço, né? Não tem mais essa conduta fechada. Hoje, e eu não acho isso ruim, né? Eu não acho que a gente tem que voltar para um código de conduta militaresco, né? A ideia é entender como existir, né? E talvez pensar né, em que existem muitas maneiras de você existir como homem. E que isso não vai fazer você menos homem, né? Porque tem ainda essa coisa, mais homem, menos homem. Não, você é homem quando você se vê como um homem, se identifica como um homem, se entende como um homem, e a sua existência é uma existência masculina e que faz parte do grande arquétipo, né, do masculino. E não essa coisa restrita de papéis tão definidos, né, mas eu vejo que é uma desconstrução e uma reconstrução, né? Muita gente fala também do passado, né? Por exemplo, antigamente os homens tinham um papel, as mulheres tinham um papel, cada um ficava na sua, e assim, ok, fazia sentido naquela época. Naquela época, né, os homens, o que acontecia geralmente? Os homens saíam para caçar, né? Tinham, como você falou, essa coisa mais externa, que é mais relacionada à genitália deles. Nossa, né? E as mulheres ficavam mais, até porque as mulheres passam por coisas que os homens não passam biologicamente. Por exemplo, a gravidez, né? Então, uma mulher grávida teria muito mais dificuldade para fazer uma caçada de vários dias. Uma mulher com filho, né? O filho, nos primeiros anos de vida, depende muito da mulher, então ficava-se ali naquele lugar. Mas desde aquela época já não eram as únicas maneiras. Isso acaba ficando esquecido, né? Tinham outras vivências de masculinidade, de feminilidade que eram possíveis, porque não tinha-se tantos códigos de ética. Às vezes você passava até por algumas coisas. Quando eu fiz acho que foi a minha monografia de formação, eu fui estudar um pouco disso, né? Algumas civilizações mais antigas, eu acho que algumas etnias também, até presentes, fazem os rituais de passagem. E assim, o ritual de passagem não é porque você fez o ritual de passagem que você vai virar um homem heterossexual, né? O que acontecia? Às vezes você fazia o ritual de passagem e eles entendiam que a sua masculinidade não era uma masculinidade para ser performada de uma maneira mais comum. Você tinha um outro tipo e tudo bem, você ia desempenhar o seu papel, né?
É que eu vejo que como a gente às vezes foi para um lado, acho que até iluminista, de tipo, não, o homem é a pessoa que tem um pênis, ele tem que performar dessa forma, criou-se uma binariedade que hoje eu, eu entendo que ela está sendo desfeita e por isso gera uma crise, né? A crise faz com que a gente repense, né? A gente vê isso na própria clínica. E eu queria, não sei se como que é a sua experiência na clínica, Wagner, com esse tipo de homem, com esse homem em crise. O que que você encontra? Eu não consideraria, vou botar aqui para carregar, eu tenho alguns clientes de vários perfis, né? A maioria dos homens que tem, né, voltando para aquilo que você falou, existe um distanciamento até na escola, né? Até do ponto de vista do espectro político, as meninas indo para o progressismo, os moleques indo para o conservadorismo. E o que eu percebo é que, geralmente, as pessoas que têm mais dificuldade em lidar com as relações na contemporaneidade, quando que pressupõe isso, que pressupõe uma diversidade maior de expressões do homem, o homem pode ser muitas coisas que não necessariamente só aquele mesmo padrão, são as que convivem bem, de alguma maneira, com os dois princípios energéticos. E é muito comum que aquelas que não lidam tão bem assim, que têm dificuldade de relacionamento, que estão um pouco fluídas, né? Aqueles pacientes que estão mais, clientes que estão mais, que têm dificuldade de relacionamento e tal, que veem no feminino uma ameaça. É curioso, que vem no feminino não, vem na mulher o feminino. E nisso uma ameaça. Mas ao mesmo tempo desejam, querem, precisam, entendeu? E é isso. Existe um grande dilema da parte deles. Tem um perfil que você falou, que é um perfil um pouco mais conservador de fato, que gostaria que as coisas voltassem a ser o que sempre foi, né? Porque na realidade existe um medo muito grande de lidar com isso, com esse aspecto feminino que é visto ainda como sombrio para ele. Isso significa para você se relacionar, né, com qualquer pessoa, você vai estar sempre relacionando com a sua sombra com a sombra, né? A consciência com a sombra é aquele quadrado que a gente cansa de estudar. Então é fundamental que você esteja atento à sua própria sombra. É inevitável que você olhe para ela, que você olhe também para o teu aspecto, digamos, para o teu complexo de alma, né? Que é ele que vai te fazer a conexão com o teu mais profundo, né? E o que eu vejo é isso, é uma dificuldade muito grande de olhar para si. Geralmente a dificuldade, né? O próprio Jung tem frases muito lapidares nesse sentido. Quem tem dificuldade em relacionamento tem dificuldade consigo mesmo. E justamente porque cada um de nós é o que a gente comentou a princípio. É masculino e feminino, é polaridade. Então, se eu não consigo me situar no intervalo, né, por exemplo, a gente vai pegar aí um exemplo que você estava dando de mulheres que estão se impondo, que estão se colocando, e é importante, eu também comentei, né, de saindo para o mundo, não existe mais essa divisão, esse faz isso, esse faz aquilo, tal, tal, tal. O que isso pressupõe por parte do homem que está envolvido nessa relação? Que ele saiba se colocar um pouquinho também no outro polo. E que ele se sinta bem com isso, que ele não necessariamente se sinta tão ameaçado assim ao fazer esse movimento. Agora, se ele tiver de fazer esse movimento e isso for uma ameaça à virilidade dele, então peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? O camarada está com. Aí não vai ter nunca o princípio, porque o princípio colaborativo passa pelo equilíbrio entre as duas energias que pulsam dentro de mim. Você falou da competição. Competição por quê? Porque eu estou competindo comigo mesmo aqui dentro. Eu não estou entrando num consenso, então eu vou competir o tempo inteiro com o mundo. Né? A competição faz parte, mas ela vai até um limite em que abre espaço para colaboração. Então, em várias relações minhas mesmo, né, eu falei, peraí, né, aqui a gente está passando do limite da competição. A partir de agora, a gente não está aqui para competir, a gente está aqui para colaborar, sobretudo. Né? Então, é importante até isso. Em dado momento, o que eu vejo nas relações, quando os homens querem se impor muito, eles se sentem ameaçados pelo que as mulheres representam dentro deles, né? É muito comum que eles queiram se impor ainda mais como se fosse uma competição. Na realidade, que tal eu virar e fazer um papel em que eu me coloco na outra porção, né? No menos competitivo, menos impositivo, eu me coloco no outro papel e vou falar assim, nossa, tem certeza que isso é o mais saudável para a gente? Você percebe que isso é uma atitude conciliadora, acolhedora, que necessita que antes o camarada esteja ou busque se relacionar da melhor maneira possível com a contraparte que vive dentro dele.
porque senão ele vai ficar o tempo inteiro unilateralizado e buscando só sobrepor-se, né, ao outro. Você falou uma coisa interessante, Mauro, que eu queria comentar, que é também esse outro lado, né, dos homens que ficam muito preocupados, porque de fato existe também uma pressão grande para que você não seja esse protótipo, esse estereótipo de homens que estão aí, infelizmente, né? E aquilo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você não precisa ser um estúpido, enfim, um cara que comete uma série de erros, mas não necessariamente também você precisa estar sempre numa posição de quem pede, né? De uma sabe, você vai para um ponto de acolhimento. Acolhimento é diferente de o tempo. Você pode ser frágil, a gente deve ser frágil, mas se eu me coloco o tempo inteiro numa posição, né? Que a gente falou, poxa, a pessoa é muito sensível e ela vai ter que lidar também com outro aspecto, porque é de novo o equilíbrio. Quem está do outro lado também vai cobrar um pouco desse. Então não tem uma fórmula pronta. Você precisa estar no equilíbrio nos dois princípios. Você precisa estar o tempo inteiro dialogando com eles, dialogando com essas forças, né, que pulsam dentro de você. Porque senão você vai realmente para um extremo ou para o outro. Eu vi uma reportagem, Mauro, não sei se você chegou a ver no UOL, e aí também vem um pouco de criação, né? De mulheres contando sobre a dificuldade que estão tendo de lidar hoje nessa geração que veio. Os caras não chegam. Vamos lá, balada, tá rolando aquela balada. Então, quer dizer, você tem o extremo do cara que é violento aqui e tem os caras que não conseguem chegar. Era uma balada, e até tinha um exemplo na reportagem, que era uma moça que tipo, tinha conhecido um cara pelo Instagram e foi pra balada. Chegando lá, ela olhou e viu, reconheceu que era o cara. O cara olhou para ela e reconheceu. Ela falou, ele vai vir falar comigo. Daqui a pouquinho, ela olha e ele tá mexendo no celular. E pumba, dá a notificação aqui no celular dela. Ela puxa o celular e é uma mensagem dele, ele tá puxando assunto pelo celular. Mas ele não veio falar com ela. Então, aí a gente chega num outro ponto que tem a ver, que a gente quer um outro tema. Por quê? Porque existe, dentro a reportagem traz uma reflexão de que isso pode estar associado a uma dificuldade em lidar com a frustração, por conta da maneira pela qual os jovens têm sido criados, né? De ter todas as aspirações satisfeitas. Então você não teve ali durante a infância, adolescência, né? Aí por outro lado tem aquele comediante que conta, eu nasci na década de 80, ali sim você preparava, você chegava na balada, né? Você ia aquela festinha de amigos, você tava com a vassoura na mão e ficava trocando, tá? E uma hora você chegava para um amigo, conhecia uma menina que estava interessada, falava assim, ó, só dá um toque lá para ela, tal, para não sei o quê, né? Você já conhece, faz a ponte. Aí o cara ia lá conversar com a menina, você ficava de longe olhando. Aí daqui a pouquinho o cara virava e falava assim, você só viu o cara fazendo assim, apontando para você, a menina olhando, aí a menina olhava para você e fazia assim, ó. Quer dizer, você estava lidando com a frustração, com a rejeição ali o tempo inteiro. Agora você imagina o camarada com essa autoapreciação masculina recebendo uma rejeição e não tendo sido preparado para receber. É explosivo, né? É explosivo. Por quê? Porque você tem aí outra dinâmica, que é de amor e poder, né? De novo. Quando você está bem e se amando, talvez você lide melhor com essa questão. Agora, se você estiver só pautado pela ideia de poder, você se sente o quê? Desempoderado, ou fragilizado, ou colocado abaixo de sei lá o quê. E aí o camarada é tomado por uma ira, né? Enfim, uma reflexão aqui, eu não sei se faz sentido para você. Faz sentido, né? Eu acredito que é muito isso, assim, por essa questão da frustração, acho que é bem, bem latente, bem presente, né? Tem sido muito difícil para lidar como se o homem não pudesse ter, né, frustração, assim, e a maneira de lidar, e assim, de lidar com isso é a violência, né? Se você não atende o meu E a desejo, rede, eu vou e a lá. rede social é um escudo, né? E a rede social é um escudo. Você viu que o cara, eu vou fazer por aqui, porque aqui é privado. Se eu tomar um fora, né? Ninguém, sabe, já tem esse orgulho, né? Uhum. Não, e assim, a gente tem que treinar isso, né? Porque, como você falou, a frustração às vezes dói, mas você não precisa. Não é a maneira ideal, vamos pensar assim, não é com a violência, né? Se toda vez que a gente ficar frustrado, a gente sair quebrando a cara de todo mundo, a gente volta para tempos de barbárie, né? Então, eu entendo que é uma reflexão muito válida, né? E a questão do amor e do poder.
O amor é relacionamento, o poder é um relacionamento abusivo, né? Que é isso. É como se a mulher não pudesse ter autonomia que ela está afrontando, né? A virilidade, tudo isso que está associado aí. Eu acho que a gente precisa refletir muito mais sobre isso, assim. É um assunto que dá, assim, esse pano para manga, apesar de que a gente já está chegando ao final do nosso tempo. Mas é um assunto que se a gente for abrindo, né? Eu tava até ouvindo pouco antes o podcast que vocês gravaram do Dia dos Pais, e que o Val falava muito sobre isso, essa questão do relacionamento, né? Dessa presença masculina positiva, a ideia, né? Não é radical masculino. Pelo contrário, a gente precisa de um masculino que seja um masculino estruturante. Eu gosto muito dessa palavra, né? Não estruturado, que estruturado é rígido, que a gente fala muito do ego estruturado, né? E que no final é ego estruturante. O que que é estruturante? Que vai possibilitando as outras, vamos dizer assim, polaridades exercerem a sua função, né? Então, o masculino estruturante, ele não se assombra com o feminino que cumpre o seu trabalho, que faz a sua função de maneira estruturante também. E uma coisa que a gente aprende muito, né, Wagner? É que é isso, se você quer fortalecer o feminino, fortaleça também o masculino. E vice-versa. Um auxilia no desenvolvimento do outro. Isso, ele não, um homem que tem o equilíbrio entre os dois princípios, ele não se assombra com uma mulher quando ela precisa lançar a mão da energia masculina dela, porque ele vai saber fazer o balanço, né? É esse jogo de cintura, esse é o estruturante que você está falando, né? É muito doido. E é muito doido pensar também nisso, porque se o camarada vai muito para o extremo do amor só, né? Eu fiz alguns textos sobre, ele abre espaço para não enxergar a sombra de poder. E aí essa sombra de poder pode se manifestar em quem? No outro. E aí ele vai ser o abusado. Isso vale, inclusive, para os homens que estão com receio de serem os abusadores. Então, de novo, tanto amor quanto poder, na minha concepção, precisam ser bem trabalhados, porque é natural que aquele para quem eu me dou, e amor é doação, eu queira. Então, anda de mãos dadas, né? O amor e o poder andam de mãos dadas. E você vai querer. Só que como é que eu acho esse balanço sem extrapolar? Eu preciso me amar, antes de qualquer coisa. Porque me amando, eu também vou me ter, e aí, né, no sentido de ter a mim mesmo e não vou precisar tanto, não vou ficar dependente ou absurdamente dependente desse vínculo a ponto de querer, sei lá, acabar com a vida dele. Se não for meu, não vai ser de ninguém, sabe? Que muitas vezes acontece. Para encerrar, Wagner, eu queria só trazer uma coisa que você falou que eu me lembrei, né? Que eu acho interessante, assim, que o Jung fala, né? Toda relação começa com uma projeção, ou seja, a gente sempre se relaciona. Eu falo a gente, homem, mulher, né? E que você falou das relações ali com algo nosso, no começo principalmente, porque a coisa está projetada. Depois que a gente vai acabar conhecendo a pessoa, mas é sempre ali uma oportunidade de crescimento, né? Se você consegue lidar dessa forma estruturante com aquela parte projetada, você tem uma grande chance de avançar no seu processo de autoconhecimento. Mas se você resiste, né, tem esse sentimento odioso de que tem que eliminar aquilo, aí vai ficar para a próxima, né? Exatamente. Muito bem, Mauro. Acho que é isso, né? Acho que é um tema, como você bem colocou, que se a gente quiser aqui, a gente tem mais pelo menos 30 minutos de papo. Uhum. Mas Começar a fazer os episódios 2, né? Tipo, Crise do Masculino 2, Futebol é Novela 2, tudo 2 aí para dar seguimento aos assuntos que a gente está despertando aqui. é isso aí. Muito bom. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pela oportunidade, pelo tema, pelo debate, que é sempre enriquecedor junto com você. E também agradeço imensamente o pessoal que está acompanhando a gente. Dizer que a gente está presente nas redes sociais, está no Instagram, né? E que quem quiser pode acompanhar. Se estiver acompanhando no YouTube, pode acompanhar no Spotify também, se quiser. Se estiver acompanhando no Spotify, pode acompanhar no YouTube. Spotify, YouTube, Instagram e TikTok também. É só nos seguir para receber as notificações dos novos episódios. Se quiser sugerir temas também, a gente gosta muito de receber sugestão de temas. E para a gente é muito legal ser provocado nesse sentido, né? Para a gente sair também dos temas que nos competem, que nos agradam e falar um pouco mais do que vocês querem ouvir. É isso aí. Valeu, Mauro.
Até mais, Wagner. Obrigado.